E aí, pessoal, hoje nós vamos abordar a parte de transformações químicas, as principais unidades que são mais adotadas conforme o estado onde está presente, né? Tem recomendações do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, e dentro dessas tabelas que eu vou apresentar logo agora, tem algumas que não se utiliza-se mais atualmente, mas é bom a gente abordar porque possa ter alguma interpretação de análise de solos que possa conter alguma dessas unidades. Então, aí vem a dúvida, que é a seguinte, por exemplo, você tem aqui a matéria orgânica, né, no estado do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Rondônia, utiliza-se na matéria orgânica essa unidade aqui, gramas por decímetro cúbico, é a unidade mais adequada, mais utilizada. Agora, se for para o estado do Rio Grande do Sul, lá eles vão utilizar em porcentagem. Então, tem essa diferença. Então, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na comissão, isso daqui são a própria comissão ela vai definir as unidades que vão ser adotadas. E como é que então é o seguinte, professor, como é que eu faço a conversão? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, centimol carga por decímetro cúbico. Já vi algumas análises químicas que a unidade é em milimol carga por decímetro cúbico. Então, nós vamos ensinar nessa aula de hoje como é que vai ser feita essa conversão de milimol para centimol, de centimol para centimol, porque dentro dessa unidade miligramas por decímetro cúbico, lá na análise de solo indica potássio, indica fósforo também. Como é que eu faço para converter para chegar em quilos por hectare? Então, isso aqui que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, vou ensinar para vocês como é que essa unidade de miligramas por decímetro, como é que vai fazer a conversão para saber em 1 quilo quantos quilos de potássio ou de fósforo o solo tem. E daí consulta a quinta aproximação, o livro dos Cerrados, ou também o livro de recomendação do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, e nós temos também o EAC de São Paulo, que ele vai adotar por cultura. Então, por exemplo, tem uma cultura de milho que tem-se 200 quilos de potássio, que é o adequado. Lá na análise de solo tem 130, então aqui tem um déficit de 70 quilos. Então, esse déficit de 70 quilos é o que vai ser inserido, é o que vai ser catalogado ali para que a planta ela possa absorver no momento do plantio. Então, dentro dessa quantificação, nós vamos ter essas seguintes conversões, que é a próxima tabela que eu vou fornecer, essa aqui, ó. Então, se tiver alguns estados, gramas por quilo, ou gramas por centímetro cúbico, ou gramas por litro, como é que vai ser feito a recomendação? Então, se tiver 1,5 gramas, vou colocar um exemplo aqui didático, 1,5 gramas por quilo. Para saber quantos por cento representa, o fator de correção aqui, ó, por 10, multiplica-se por 10, ou seja, a porcentagem de matéria orgânica que aquele solo vai ser relacionado a 15%. Então isso aqui vai ser o total de matéria orgânica que o solo tem. Só para vocês terem uma ideia, para saber a quantidade de nitrogênio, a cada 5 quilos, né, ou a cada 5%, né, a cada 5 quilos de matéria orgânica, o solo ele tem o quê? Ele vai ter 1 quilo de nitrogênio. Então, isso daqui é um padrão do Novaes, que é um especialista do livro de solos, não só o Novaes, mas também a Embrapa Solos, através dos estudos, fizeram essa recomendação, porque você tem ali a dimensão em um solo, o solo você tem o quê? 100 por 100, para chegar a 1 hectare. Então, a análise do solo é feita 0 a 20, então, em um solo, quanto que ele vai ter em volume? Ele vai ter 2 milhões de decímetros cúbicos. Então, esses 2 milhões de decímetros cúbicos, nós vamos saber quanto que está presente em quilos, né? Quilos por hectares. Então, dentro dessa quantidade aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui, apagar tudo. Aí, então, nós temos o ppm. Essa unidade não é mais utilizada hoje, mas caso alguma análise de solo tenha em ppm, o que os senhores têm que fazer? Só multiplicar por 1. Olha aqui, ó, multiplica por 1
vai ter o quê? A quantificação de miligramas por quilo, miligramas por decímetro cúbico, lembrando que o decímetro cúbico é o volume de quê? O volume de solo que vai ter na região, e também nós temos aqui o milho equivalente, só que o milho equivalente também não é utilizado, e nem o milho equivalente por 100 centímetros cúbicos, nem o milho equivalente por 100 gramas. Caso tenha, né, em alguma análise de solo, que o laboratório ainda utiliza essas unidades, é só fazer o que? A multiplicação por 10. Ao fazer a multiplicação por 10, vai chegar o quê? 10 milimol carga por decímetro cúbico. Vou explicar para vocês como é que como é que nós chegamos ao milimol carga por decímetro cúbico, ou simplesmente milimol carga por quilo. E as plantas? Agora, se a gente for colocar, se nós formos colocar uma diagnose foliar, nós temos aqui a porcentagem. Ó. Se tiver a porcentagem, professor, eu levo um extrato de uma planta para o laboratório de solos, e o laboratório de solos ele vai confeccionar a unidade em quilos, mas eu não quero saber em quilos, eu quero saber em gramas por quilo. É só multiplicar pelo quê? Por 10. Então, multiplicar por 10, nós vamos saber a quantidade de 10 gramas por quilo, né? Lembrando que a unidade de gramas por quilo é utilizado mais para macronutrientes. Esses macronutrientes é o quê? O nitrogênio, é o fósforo, P2O5, tá? E o K2O. Porque é o seguinte, de forma popular, generalizou-se colocar NPK, mas a forma mais correta aí para vocês terem um jargão mais científico é chamar N, o P2O5, porque na verdade não é o P, só o fósforo, ele é originado do composto P2O5, e o potássio, que é originado da formulação de dois elementos, né, o K2 e o oxigênio. Tá? Então, se eu tiver alguma análise de solo, tiver a unidade de ppm, multiplica por 1, vocês vão ter a unidade de miligramas. Aí sim, miligramas já é para micronutrientes, como por exemplo o boro, o molibdênio, o cobalto, ferro. Então, todos esses micronutrientes aqui, a unidade que eles vão estar expressos, tanto para níveis que a planta precisa, como que o solo tem que ter, é em miligramas por quilo, tá bom? E em macronutrientes, gramas por quilo. Então, esses aqui, ó, o N, P2O5, K2O, são conhecidos como macronutrientes primários. Vai ter uma aula que eu vou explicar para vocês a funcionalidade de cada um desses, a função do nitrogênio, a função do fósforo e a função também do potássio. Então, vamos partir aqui para o outro. Então, avançando um pouquinho mais, o que nós temos é o seguinte, que a importância de conhecer as transformações químicas é vocês saberem o seguinte, como é que é o comportamento, professor, como é que é o comportamento dessas partículas dentro do solo? O comportamento vai ser o seguinte, tem alguns termos que é bom ter em mente, que é essa parte de acidez trocável e acidez não trocável, tá? Acidez trocável é principalmente pelos ácidos, tá? Os ácidos orgânicos que são emitidos por via da matéria orgânica. Então, por exemplo, tem ali o hidrogênio, que ele está alocado junto com uma rocha, porque o solo hoje, turma, o solo hoje ele vem de quê? De uma decomposição por uma intemperização tanto química, uma modificação química, uma modificação também biológica pela massa tanto da macro como da microflora, e também a composição física, e também alguns elementos abióticos. O que são abióticos, professor? É temperatura, tá? É a pressão, é a precipitação pluviométrica. Então, todos esses elementos que são conhecidos como abióticos, eles irão ocasionar o quê? Transformações nos solos, que fazem com que um solo, como por exemplo o nosso aqui, do Centro-Oeste, não só o Centro-Oeste, mas mais de 70% do território brasileiro, ele apresenta a configuração do latossolo, que são os solos mais velhos, isso que vem do grego, lato, velho, solos o quê? Na verdade, não é que ele é velho, é porque a decomposição dele levou uma duração mais elevada do que, por exemplo, o neossolo, que é um solo que está presente ali nos Estados Unidos, em que, por exemplo, a decomposição ela é lenta, tanto química, física, então os solos não só dos Estados Unidos, como da Rússia, dos países temperados, eles apresentam uma maior quantidade de nitrogênio, de fósforo, então por isso que os solos lá
dentro do fator natural, apresenta uma alta fertilidade. Em contrapartida, o nosso aqui de países tropicais, em que a fertilidade, entre aspas, tá? Eu vou explicar para vocês porque, entre aspas, a fertilidade é baixa. Do ponto de vista natural, essa fertilidade é baixa devido ao quê? A alta acidez, devido ao acúmulo de H+, tá? Quanto mais tiver o concentrado de H+, o pH vai abaixando. Então, tem um pH de 5, pH 4, pH 3. Então, o que isso vai acarretar para elementos como o nitrogênio na hora de adubar, uma adubação potássica, uma adubação fosfatada? Irá perder. Então, irá perder esses elementos porque a acidez ela corrói os elementos. Não só o H+, mas como alumínio. Então, se tiver um excesso de alumínio, provoca o quê? Alta toxicidade na raiz da planta. Lembrando que tinha um professor meu de graduação que ele comentava que a raiz é conhecida como a boca. Aliás, a raiz é a boca da planta. Então é pela raiz que ela vai ter os acessos de acumulação ou por via de teor de água ou por via de teor de hidrogênio. Então, a argila, pessoal, é um solo que tem muita argila, ela vai ter uma alta CTC. Né? O que significa uma alta CTC? Uma alta produtividade, uma alta fertilidade no solo. Devido ao quê, professor? Solos que têm oriundos, maior quantidade de argila, preferencialmente, olha só, a gente está comentando, preferencialmente, ela tem maior quantidade de cargas o quê? Negativas. Então, aqui você vai ter, que a agronomia ela envolve muita química, a troca catiônica, ou seja, o negativo vai se unir ao positivo. Então, se tem um negativo, que é a argila, é só a argila que fornece? Não, a matéria orgânica também fornece os particulados negativos. Então, nós temos aqui o cálcio, olha só, o cálcio positivo, ele vai se unir com o quê? Com o negativo. Então, ele vai ficar o quê? Vai ficar disponível no solo, porque o solo é uma dimensão tão pequena que nós conferimos em termos aí de dimensões como o colóide. O colóide aí é a bilionésima parte em relação ao metro. Então, dentro desse colóide aí tem todas as partículas minerais ou elementos químicos minerais que o solo tem e que a planta vai precisar, que são partículas formadas por cálcio, tá? Então tem que ter cálcio, tem que ter potássio, tem que ter o quê? Magnésio. Isso aqui é conhecido como o quê? Acidez trocável. Então, acidez trocável é isso. Vai sair o hidrogênio, tá? Em contrapartida sai hidrogênio com a entrada de quem? De particulados que a planta e o solo precisa, que é o cálcio, magnésio e também o potássio. E nós temos aqui o humus, tá? O humus, ele vai conferir isso que eu acabei de explicar para a turma aqui, ó, a cargas negativas. Então, se tem cargas negativas, vai ter o quê? Vai ter a absorção de cargas positivas. Só que tem que ter cuidado com o seguinte, se o solo não tiver corrigido, ela vai combinar o negativo com o positivo. Qual o positivo? Hidrogênio e alumínio. Tudo bem? Então, aqui tem que ser feito o quê? Um pré-plantio, que foi a última aula que nós comentamos sobre a parte de calagem e também de gesso agrícola. Só para vocês terem uma curiosidade aqui, ó, um solo que tem um pH de 4 e apresenta uma umidade por volta de 25%, ele vai precisar de quê? De 2 quilos, olha só, de carbonato de cálcio. Então é o seguinte, então, um solo que tem um pH de 4, uma umidade de 25, tem que ter também o teor de umidade, porque a calagem ela tem muita dificuldade para solubilizar em água. O gesso agrícola, ele tem o quê? 250, segundo a literatura, tá 250, 300 vezes maior capacidade de solubilizar em relação à calagem. Então, acidez, quando você tem acidez trocada, quando sai o H+ do sistema, do solo, e vai entrar no sistema solo, planta e atmosfera, que é o cálcio e magnésio, e aquele acidez que é não trocável, como a gente comentou, que está presente principalmente em materiais orgânicos, em que o hidrogênio ele vai fazer parte para ter o quê? O ácido orgânico, lembrando que esse ácido orgânico, ele que vai mineralizar, ou seja, quebrar aquela partícula que está na rocha e liberar para o solo, para a planta absorver. Tudo isso, quando tem acidez trocável com acidez não trocável, nós comentamos que é o quê? Acidez potencial. Então, olha só, então não adianta nós sabemos só a parte de transformações químicas, pessoal, e deixar essa parte aqui relacionada à composição do solo, né? Como é que a partícula vai interagir. Você faz o cálculo ali de uma forma correta,
mas está tendo alguma deficiência na planta. É porque falta de conhecimento das fontes nitrogenadas. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para o próximo. Então, aqui eu vou colocar algumas unidades aqui de capacidade, só para a gente lembrar, porque vai ser referente ao que a gente vai utilizar na aula de hoje. Como, por exemplo, unidades de capacidade, quilolitro para hectolitro, cada unidade de passagem dessa vai ser multiplicada por 10. Agora, na volta, mililitro para centilitro, para decilitro, vai ser dividido por 10. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui para vocês pegarem o fio da meada. Ó. Eu tenho 1.000 ml, então desse 1.000 ml, para eu passar para 7 litros, é só você o quê? Dividir por 10. Ao dividir por 10 vai ter o quê? 100 centilitros. Mas tem algumas unidades padrões. Quais as unidades padrões? 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. E 1 litro, ele é equivalente ao quê? A 1.000 ml. E 1 litro também é equivalente para 1.000 centímetros cúbicos. Essas unidades são muito adotadas em laboratórios de solos para fazer a titulação de ácido e base. Então, tem que saber essas composições para extrair o quê? O potássio, para extrair o fósforo, para extrair também o nitrogênio, para depois ser encaminhado para uma recomendação de adubação. Deixa eu apagar aqui. Por isso que é bom essa parte aqui, pessoal, que a gente apaga, já vai para o próximo slide, ó. Aí, ó. Agora, se tiver em volume, aí se tiver em volume, no caso o outro é uma superfície, quando tem só uma zona ali de comprimento, agora no volume não, no volume nós já vamos adotar os seguintes critérios. Por exemplo, você tem aqui, ó, quilômetro cúbico, para passar para hectômetro cúbico, vai ter o quê? Vai ter que multiplicar, tá? Multiplicar por 1.000. Se tiver o contrário, professor, por exemplo, você tem aqui, ó, 1.000 hectômetros cúbicos dividido por 1.000, tá? Para você chegar em quê? Para você chegar em quilômetro cúbico. Divide isso aqui por 1.000, ó, corta aqui. Você vai chegar a quanto? Você vai chegar a 1 quilômetro cúbico. E as unidades que nós acabamos de colocar, né? 1 litro é equivalente a 1.000 ml, o metro cúbico, se você quiser abrir mais o entendimento aqui, ó, o metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, ó, um metro cúbico, que é metro, né, é equivalente a 1.000 litros, ou simplesmente o quê? Simplesmente 10 elevado à terceira litros. E a unidade padrão, que 1 ml é correspondente a 1 centímetros cúbicos. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Coloquei alguns exercícios aqui para a gente entender essas aplicações, que é isso aqui, ó. Olha só o volume para a gente recordar. Por quê? Por que eu tenho que saber esse volume? Porque quando a gente for calcular, principalmente aquelas unidades, lembra as unidades que nós colocamos bem no começo aqui da aula? Se tiver aqui, ó, em miligramas por, né, decímetro cúbico, tem como fazer a recomendação o quê? De quilo para hectares, olha só, tem como fazer. Só que para fazer essa conversão, essa transformação, eu tenho que saber o quê? Essa dimensão aqui, ó, do volume. Então, tem a largura, o comprimento e a espessura. Então, o volume vai ter o quê? 3, 3, 3. Eu coloquei aqui todos na mesma... o mesmo valor, que isso aqui é um cubo, então a dimensão é a mesma, ó, 3, 3, 3, ou seja, 3 ao cubo. Quanto que eu vou ter de volume aqui? Ó? Vou ter um volume de 27 metros cúbicos. Então, esse é o volume que nós vamos adotar, que vamos utilizar agora para o nosso transformação química, tá? Que está presente no solo. Olha só, então isso aqui é um exercício de aplicação, exercício bem bacana para nós fazermos. Deixa eu colocar aqui o vermelho, ó. Então, só recordando, pessoal, cada passagem dessa em quilo, tá vendo? Ó? Em quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro, cada passagem dessa vai ser multiplicado por quê? 10 à terceira. Ou seja, em vez de falar 1.000, eu posso falar também o fator lá da matemática, né? Eu posso colocar um fator aí relacionado com potência, 10 ao cubo. Se for converter, ou seja, se tiver no sentido contrário, milímetros cúbicos para centímetros cúbicos,
vai ser o quê? Vai ser dividido por quê? 10 ao cubo. E as unidades que eu acabei de falar para vocês, então, anota, viu, pessoal? E esse material vai ser disponível para vocês, tá? Então, aí vocês vão ter um balcão de informações que vão ser úteis, não só na parte prática, mas numa fonte de pesquisa também, que vocês aí precisam, tá? Então, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Lembra lá que a gente comentou aqui 1 metro cúbico? Ó, metro cúbico é equivalente ao quê? A 1.000 litros, tá bom? Então, exemplo, mas como é que eu faço para converter metro cúbico para centímetros cúbicos? Ó, metros cúbicos, tá aqui, ó, metro cúbico para centímetros cúbicos. Aqui eu tenho quantas passagens aqui, ó? Uma casa, 2 casas. Então, vai ser o quê? 10 a sexta, tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho 3 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Agora, se eu for converter de centímetros cúbicos, olha só, centímetros cúbicos, deixa eu só apagar aqui. Se eu for fazer a conversão, turma, agora vai ser o contrário. Aqui a conversão vai ser de centímetros cúbicos para quilômetro cúbico. Ó. Centímetros cúbicos, quantas casas vai ser deslocada? 1, 2, 3, olha só, 4, 5. Então, tem 5 casas que vão ser deslocadas. Então, é o seguinte, ó, como é centímetros, eu vou determinar em quê? Vou determinar em quilômetro, percorri 5 casas, como é o cubo, terceira, né? Como ele está indo para a esquerda, está diminuindo. Então, isso aqui, nesse caso, vai ser o quê? Quilômetro menos o quê? Menos 15. Então, isso aqui que vai ser a quantidade de 25 centímetros cúbicos. Vou chegar numa transformação de quanto? 25 vezes 10 elevado a menos 15. É o tanto de zero que vai ter, né? Agora, se tiver em milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, esse exemplo aqui, bem tranquilo, ó, só uma casa que que vai pular, então vou ter 10 a terceira. Então, tem 13 vezes 10 o quê? A terceira centímetros cúbicos. Então, é bom saber essas conversões, porque tem algumas análises de solo que colocam miligramas por decímetro cúbico, miligramas por centímetro cúbico, miligramas por litro, e quando for fazer as conversões, para colocar principalmente naquele cálculo de adubação que você quer, se tiver em gramas por litro, ou quilos por litro, tem que fazer essas adequações. Então, deixa eu pular aqui, vamos para a próxima. Olha isso daqui, ó. Então, dentro dessas unidades de solos, existem alguns termos que nós adotamos muito em agronomia, tá? Que é essa parte aqui, ó, formas totais, formas disponíveis para as plantas, formas adsorvidas. Ela não pergunta, professor, o que significa essa tal de formas adsorvidas? A forma adsorvidas é o seguinte, pessoal, como grande parte do solo, né, o solo ele é proveniente de uma rocha, a rocha ela tem o quê? Alguns minérios que eles ficam como se eles ficassem colados. Então tem esse material aqui, ó, essa garrafa d'água aqui, então o minério vai colar. Quando esse minério cola nessas rochas, esse termo recebe o nome de quê? De adsorção. Quais são as unidades que são adotadas? São essas aqui, ó, miligramas por 100 gramas, centimol carga por quilo ou milimol carga por quilo, tá? Só por curiosidade, turma, para converter centimol carga para milimol carga, é só você o quê? Multiplicar por 10. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 100 centimol carga, olha só, centimol carga por quilo, multiplica por 10, né? Eu coloquei aqui 100, vai chegar numa quantidade de quanto? De 1.000 milimol, olha aí, ó, milimol carga de quê? Milimol carga decímetro cúbico. Então, para converter, professor, aí de centimol carga para milimol carga, vai ter que multiplicar pelo fator de correção de 10. Exatamente, é isso mesmo. E as formas disponíveis para plantas? As plantas, como nós comentamos, depende, né? Pode ser o macro, miligramas por decímetro cúbico, e miligramas por quilo, e o que a gente quer também que é o quê? Quilos em relação ao quê? Quilos em relação aos hectares. E as formas totais? Formas totais nós temos aqui o decagrama, quilo, gramas por quê? Em relação ao quilo, não se usa-se mais, tá, pessoal? Então, essas relações aqui de decagrama por quilo, grama por quilo, o que não se usa-se mais? Isso aqui, ó, porcentagem, tá? Por isso que eu coloquei de vermelho aí, ó. Então, a porcentagem se não se utiliza-se mais. Nós utilizamos o quê? Gramas por quilo,
e decagrama por quilo. Só você pensar o seguinte, o decagrama não são 10, quilo não são 100, então 10 dividido por 100, olha aqui, ó, 10 dividido por 100, né, decagrama, ó, desculpa, por 1000, essa divisão nós vamos chegar ao quê? 1 por 100, olha aí, ó, 1 por 100, ele já é o próprio quê? Já é a própria porcentagem. Eu vou apagar aqui, vamos para o próximo. Então, aqui aí é o seguinte, e o milimol? Milimol utiliza-se hoje, professor? Não, milimol não se utiliza hoje. É uma quantidade de elementos químicos, tal, compostos químicos, que eles eram expressos, turma, principalmente em milho, tá? Então, eles eram expressos em milho equivalentes, que era contido numa massa aí de 100 gramas. Então, nós temos aqui um volume de 100 ml para 100 centímetros cúbicos, lembrando daquelas conversões que eu ensinei para vocês, tá? 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico, tá? E o ml é equivalente o quê? A um próprio 1 centímetro cúbico, tudo bem? Então, nós temos uma amostra de solo. Então, a amostra de solos, uma das amostras de solos que nós temos, pessoal, é a CTC. O que é a CTC? A CTC é o total, principalmente, é os elementos que estão presentes na análise de solo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o cálcio, o magnésio, vamos colocar aqui as cargas, ó, 2+, magnésio 2+, aqui tem isso aqui, o potássio, mais, além do potássio, eu posso ter também um sódio, até 5%, é recomendável segundo a literatura. Então, esses elementos, e eu posso contar também hidrogênio, tá? O hidrogênio mais o alumínio. Então, isso daqui configura como o quê? Como a CTC total, tá? Então, a CTC total é o cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio, é configurado como a CTC total, tudo bem? Quais são as unidades que são expressas? Ele pode ser expresso em milimol carga por decímetro, em centimol carga por centímetro, ou milho equivalente, só que esse milho equivalente hoje em dia não se utiliza mais. Todos esses aqui é através do TFSA. O que significa isso, professor? TFSA é uma terra, tá, seca ao ar, tá vendo? Então você vai ter o quê? Vai ter um quantitativo ali de massa proveniente do solo, que não tem o quê? A interferência de ar, porque se tiver o ar, ele vai o quê? Ele vai alterar os elementos químicos que está presente ali no solo, para ser feito ali a análise no laboratório. Quais são os elementos? Nitrogênio, fósforo, potássio, micro também nutrientes. Isso aqui tudo, pessoal, isso aqui na verdade não é o Brasil que adota, não, é o sistema internacional, ó. Então, essas cargas são expressas em centimol carga por decímetro cúbico e milimol cargas por decímetro cúbico, em TFSA. Tudo jóia? Então, vamos partir aqui para mais um exemplo. Olha aqui outro aqui, ó. Agora, se no seu solo tiver o teor de matéria orgânica, como é que você faz essa conversão de decagrama para chegar em gramas por quilo, né? De repente você olha lá a análise do solo, só um minutinho. De repente você olha a análise do solo, turma, e ele está configurado dentro dessa parte aqui, ó. Olha como é que está a configuração dele aqui, como é que ele está expresso lá na análise de solo. Então, é o seguinte, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter aqui, ó, decagrama, ó, lembra que decagrama por quilo é a mesma coisa de expressar em porcentagem, que não se utiliza-se mais, ou gramas por quilo também. Então, você olha lá na tabela, ele tá essa quantidade aqui, ó, 4,5, olha só, decagrama por quilo. Como é que eu faço para converter isso aqui em gramas por quilo? É só você fazer uma regra de 3, turma. Um decagrama, eu vou copiar aqui, ó, um decagrama equivale a quantas gramas? 10 gramas. Se eu tenho na minha análise ali, ó, 4,5 decagramas, né, quantas gramas vou ter ali presente matéria orgânica no solo? Então, vou fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Eu tenho 4,5 vezes 10, tá? Dividido por 1. Então, aqui eu vou ter o quê? 40, olha só, 45 gramas de quê? De matéria orgânica que vai estar presente aonde? Que vai estar presente ali no solo, em relação ao quilo, tá? Lembra que lá em cima que nós colocamos, ó, que é gramas em relação ao quê? Ao quilo. Tudo jóia? Então, vamos apagar aqui. Vamos partir para um próximo exemplo. Olha o próximo exemplo que nós temos aqui, ó. Então, aqui a matéria orgânica, ela tem 3,1 olha só, decagrama por quilo. Acabei de ensinar para vocês como é que faz a conversão aqui de gramas por quilo.
que apresenta matéria orgânica 3,1 e o quantitativo aí de carbono orgânico a 1,8. Aí o aluno pergunta, professor, como é que eu faço a conversão do fósforo? Eu tenho um fósforo aí eu coloquei essas unidades aqui, turma, para nós sabermos aqui a aplicação, que é essa aqui, ó, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 quilo. Você sabem disso aí, ó? Então, se tiver 1 quilo ali de solo, corresponde ao volume de quê? De 1 decímetro cúbico, né? E 1 decímetro cúbico é correspondente a quê? A 1 litro, e 1 centímetro também ao cubo é equivalente o quê? A 1 ml. Aí você olha na análise de solo, tem os seguintes teores. O que são teores? São porcentagens, né? A quantificação do fósforo e também a quantificação do potássio que está presente no solo. Então, tem algumas unidades lá, como por exemplo aqui, miligrama, tá vendo? Aqui, então tá lá, tá miligramas por decímetro cúbico. Vamos ver onde que a gente acha isso? Vamos voltar aqui para o próximo slide, o slide anterior, lá na tabela, ó. Então, vocês têm a seguinte tabela, deixa eu só tirar essa configuração aqui. Olha aí, ó. Lá na tabela tá lá, ó, 66, estão vendo aí, ó? 66 miligramas, até vou apontar aqui com o pincel, ó. Tudo bem que já está em vermelho, tá, turma? Nós temos aqui, ó, 66 miligramas por decímetro cúbico. Olha de fósforo aí, ó, 36 miligramas. Que a questão é o seguinte, como é que faz para converter miligramas por decímetro cúbico e chegarmos o quê? Em quilos por hectare. É exatamente essa conta que vamos fazer agora. Então, vamos lá. Então, vamos pegar 66 miligramas. Deixa eu só apagar aqui novamente, tá? Vou apagar novamente aqui para vocês. Então, dentro dessa quantificação, olha só o que nós vamos ter. Lembrando que é 66, decora aí, ó. 66, olha só, 66. Então, 66 miligramas por decímetro cúbico, que acabamos de visualizar ali na análise de solos, é a quantificação que está ali presente em miligramas, para converter em quilos, tá? Para converter em quê? Em quilos por hectare. Então, primeiro você vai ter que converter, pessoal, o seguinte, ó, a unidade não está em miligramas, vocês concordam? Eu tenho que converter o quê? Tudo para quilo. Como é que eu faço para converter isso tudo para quilo aqui, professor? Olha só, se ele está em miligrama, ó, quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai deslocar 5 unidades para a esquerda. Então, ao deslocar 5 unidades para a esquerda, o que você vai ter aqui? Ó? 1, 2, ó. 1. Então, o que nós temos aqui? Ó? 1 miligrama, olha só, 1 miligrama. Ao deslocar 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você coloca um aqui para simbolizar de forma didática, tá? As unidades que foram arrastadas aí para a esquerda, tá? De miligramas para quilos. Então, aqui você já tem uma primeira relação. O miligrama corresponde a 0,0001, o quê? Quilos. Agora é o seguinte, quanto que tem lá na análise que acabamos de ver? 66, ó. Eu tenho 66 miligramas. Quantos quilos eu vou ter? Agora, o que tem que fazer? Isso é uma regra de 3, ó. Eu vou ter X quilos, tá? 66 vezes, olha aí, ó. 66 vezes 0,00001234001. Então, esses X gramas, eu vou achar quanto, professor? Eu vou achar aqui, ó, 0,0000 o quê? 66 quilos. Então, esse aqui que vai ser a quantidade que eu achei de massa, né? Em relação ao quê? Ao quilo, peso, tudo bem? Só que é o seguinte, ó, para ter o volume de solo, o volume de solo, como é que eu vou achar, professor, o volume de solo? O volume de solo é o seguinte, pessoal, eu vou basear em 1 hectare de solo. Um hectare de solo, até aqui, ó, 1 hectare de solo é baseado em quê? Em 100 por 100, não é isso? Ó? 100 por 100, para eu chegar ao quê? 10 mil metros quadrados, não é isso? Para chegar em 10 mil metros quadrados, 100 por 100. Qual a coleta de solo que geralmente é adequada? Qual a profundidade? 0,20, exatamente. Ó. Então, eu vou pegar esse 10 mil metros, ó, vou multiplicar em relação, lembra que é 20 centímetros, né? Então, se são 20 centímetros, ó, a coleta, para converter para metros, eu vou chegar a quanto? 0,2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 0,2. Ao multiplicar isso aqui por 0,2, ó, em 1 hectare de solo, eu vou ter o quê? 1.000, tá? 10 mil, né, que é o hectare, lembra que é 100 por 100, e mais outra unidade. Lembra que o volume eu tenho que fechar 3 unidades. Não foi por acaso que eu coloquei aquele exemplo lá do cubo.
3, né? 333, que deu 27. E aqui é a mesma coisa, eu pego aqui o comprimento, que é 100 metros, aí a altura mais 100 metros, e a profundidade que vai ser feita a coleta de solos ali é 20 centímetros, 0,2, que eu tenho que fazer as conversões. Então, ao multiplicar isso aqui por 10 mil vezes 0,2, o que eu vou chegar? A 2 mil, o quê? 2 mil metros cúbicos. Mas eu quero o quê? Em decímetro cúbico. Vocês vão entender por quê do decímetro cúbico. Ó. Lembra que um metro, lembra disso aqui, ó, que um metro cúbico, ele é equivalente ao quê? A 10, né? A 1000, tá? A 1000 decímetro cúbico. Eu multiplico novamente por 1000. Ao multiplicar novamente por 1000, olha o que eu vou chegar aqui, ó. Eu vou chegar a 2 milhões, olha só, a 2 milhões de decímetros cúbicos. E o que significa isso? Significa que no meu solo, tá? Então, no meu solo, eu vou ter o quê? Um volume de quê? De 2 milhões de decímetros cúbicos, tá? Então, no meu solo, eu tenho 2 milhões de decímetros cúbicos. Vou apagar essa parte aqui, tá, turma? A aula está gravada, pode ser de quantas vezes vocês quiserem, só para determinar esse cálculo, que é o seguinte, ó, então, se eu já descobri que um hectare, ele tem 2 milhões, olha só, 2 milhões, 2, 3, 1, 2, 3, de decímetros cúbicos, e eu quero saber a quantidade de hectares, não é isso? Não é isso que eu quero saber? Eu determinei primeiro o patamar, que foi esse rapaz aqui, ó, a massa. Converti para quilos, que deu 0,00066 quilos. E agora, para saber a quantidade em hectares, ó, eu vou relacionar quanto? Se eu tenho um volume, né, de um hectare a 2 milhões de decímetros cúbicos, quanto que isto corresponde, né, a um decímetro cúbico? Isso o quê? Em hectares, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, a relação vai ser o quê? A relação vai ser 1 por 2 o quê, ó? 2 milhões, olha só. 2 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou cortar esse zero aqui, ó. 2 milhões de decímetro cúbico. Então, a quantificação vai ser quanto? 0,0, né? 0,0, mais um zero aqui, ó, 5. 5 o quê? 5 hectares. Olha só, pessoal, lógico que a calculadora fica tranquila para fazer esse cálculo aqui, tá, turma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem mais um zero aqui, ó. Então, o que eu peço para vocês? Ó, pega essa parte aqui e vão treinando. Então, à medida que vocês vão treinando, porque não adianta nada eu ter um software, né? Eu ter uma planilha aqui de Excel, faz esse cálculo, é bom vocês entenderem os processos, como é que nós chegamos. Então, é o seguinte, professor, se eu já determinei a massa, 0,0666 quilos, né? Se eu determinei quanto que corresponde no hectare, 0,005, o que eu tenho que fazer? Agora ficou tranquilo, turma. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem, ó. Vamos lá, vamos continuar o cálculo. Ó. O que nós temos? Ó? Então, daquela massa de 66 que estava lá nos solos, ó, 66 miligramas, em relação a um decímetro cúbico, tá? Porque eu quero saber o que? A conversão de centímetro cúbico para o quê? Para hectare. Deu qual quantitativo? 0,00005 hectares. Ó. E aqui em cima eu tenho quanto? 0,1234666. 66 o quê? Quilos. Quando eu divido isso aqui, pessoal, ó, essa quantidade aqui de massa, 0,00066 quilos, tá? O que nós fizemos? Lá tem miligrama, vamos converter para quilos, que deu esse quantitativo, 0,0066 quilos. E depois fizemos a conversão para saber a relação de um decímetro cúbico, né, que está na análise de solo, lembra que a análise de solo estava lá em miligramas por decímetro cúbico, só que para fazer o cálculo eu não quero saber ali em decímetro cúbico, eu quero saber quanto corresponde em hectares. E esse quanto que corresponde em hectares, nós colocamos aqui que tem 2 milhões, tá? 2 milhões de decímetro cúbico, que é o volume de solo. Então, dentro desses 2 milhões, quanto que vai ter de hectares, né? Em um decímetro cúbico, vai ter 0,00005 hectares. Ao fazer essa divisão de 0,00066 quilos por 0,00005 hectares, aí, ó, vamos chegar a 132, olha só, a 132 quilos de quê? De potássio em relação ao hectare. Olha só, tanto que é interessante, ó, ensinei para vocês como é que faz a conversão,
Lá na análise de solo, isso aqui é um exemplo real, tá? Qualquer análise, ele vai te fornecer aqui, ó, em miligramas por decímetro cúbico, para se chegar a quanto? A 132 quilos. Aí que você, de acordo com a recomendação que for adotar, Livro dos Cerrados, Quinta Aproximação, ou a Comissão do Rio Grande do Sul, localiza-se a cultura, milho ou soja, e se a cultura indicar aí 132 quilos aí de potássio, não precisa ter adubação potássica, mas se tiver um quantitativo maior, aí vai ter que fazer por diferenciação, né, para chegar naquilo que a planta precisa, que o solo tem aqui 132. Tudo jóia? Então, vou partir aqui para mais um. Vou apagar isso aqui tudo. Apagar isso aqui tudo aqui. Vamos chegar aqui no próximo. Essas continhas, por isso que a agronomia é bacana aí, pessoal. Aí nós temos aqui, ó, 36 miligramas, tá vendo? Aí você já vai abrindo a mente, ó. Isso aqui foi uma análise que nós fizemos na pesquisa junto com a IPAMIG aqui, ó, e fornecer esse quantitativo, ó, fósforo, 36, potássio, 66, tá? Agora nós temos outras formas trocáveis aqui, você tem a CTC, você tem aqui o tesão, né, isso, o SB, ela me pergunta, o que são essas unidades, né? Então é o seguinte, o CTC, pessoal, é tudo que está presente de carga ali no solo, os elementos, como, por exemplo, aí, o cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio, alumínio, tá? Esse SB é o que a planta precisa. O que a planta precisa? A planta precisa de cálcio, que é a saturação de base, tá? Ela precisa de magnésio, ela precisa de potássio e até 5% de que é de sódio, tá bom? Então, isso aqui é a saturação de base. Lembrando que o CTC, não custa nada lembrar, né? Vai ser todos os elementos que nós linkamos aqui, ó. Cálcio, lembrando que o cálcio é 2+, magnésio, ele vai ter uma carga também 2+, o potássio vai ter uma carga +1, o sódio também vai ter uma carga +1, mas também vai incluir o quê? O hidrogênio e o alumínio. Isso aqui que nós quantificamos com CTC total, tá bom? E esse hidrogênio e alumínio, ó, tem algumas análises de solo que colocam essa letra aqui, ó, M+, para indicar o que? A saturação que está presente de alumínio, tudo bem? Então, é o seguinte, ela me pergunta, professor, e um milimol de carga? Ou um centimol de carga, não é isso, né? Ou um mol de carga de um cátio. Como é que eu faço essas conversões? Vou ensinar para vocês como é que faz a conversão aqui de um milimol carga para um centimol, ou um mol de carga de um determinado cátion, tá? Então, vamos ver aqui como é que faz essa conversão. Deixa eu só apagar aqui novamente, para nós continuarmos aqui o nosso processo, tá? Só apagar. Ó, o que nós temos aqui, ó. Ó, H mais L. O que é isso? É o alumínio, a acidez potencial, o pH ali por volta de 7. Aí, só recordando como eu expliquei para vocês, a soma de bases, né? Soma de base cálcio, magnésio, potássio. Esse desenho aqui é a CTC efetiva, tá? Eu não pergunto, professor, o que é CTC efetiva? A CTC efetiva pega-se todos os elementos aqui da saturação de base cálcio, magnésio, potássio e o alumínio. Descarta quem? Quem que vai descartar? Vai descartar o hidrogênio, tá, pessoal? Então, o hidrogênio aqui, ele não vai ser aqui embutido no processo. E o M% é aquilo que eu falei para vocês, né? A saturação de base que está presente onde? De alumínio. A quantidade de alumínio que tem presente no solo na CTC efetiva, tá? Não é na CTC total, é na CTC efetiva. E o tesão é o quê? A capacidade de troca catiônica total. É a própria saturação de base, cálcio, magnésio e potássio, mais a quantidade de quê? De hidrogênio e alumínio. E você tem aqui o V. O aluno pergunta, professor, o que significa esse V maiúsculo? Esse V maiúsculo, pessoal, significa o quê? A saturação que está presente no solo e a saturação que a planta precisa. Então, quando você for fazer aqui, ó, vou dar só um exemplo aqui, análise de solo, ó. Então, você vai fazer a calagem. Então, ao fazer a calagem, que é o MC, ó, o cálculo, ele tem um tal do V2 e menos o V1. O que significa? E vezes, né, a CTC é o quê? Total, viu? É CTC total, não é efetiva. Divide pelo PRNT, que é o potencial relativo de neutralização total. Ele que vai neutralizar o quê? O hidrogênio e o alumínio e fornecer cálcio, magnésio
para o solo, aumentando esse pH ali por volta de 5,6 a 6,3 a 6,4, que é o pH ideal para a maioria das plantas. Tá? Tem outras culturas aí que desenvolvem bem. O abacaxi, por exemplo, ele desenvolve com pH aí por volta de 4,7, 4,9. Então, estão vendo que tem também essa variação de culturas. Então, o V2 é a saturação que está presente aonde? É que a planta precisa, por exemplo, você pega aí a soja, né? A soja ela precisa de uma saturação no mínimo de 70%. Então, o solo tem que ter quanto, professor? 70%. A cada 100 cargas, 70 cargas ele tem que ter quê? De cálcio, magnésio e potássio. Se não tiver esse quantitativo, então não vai ser adequado. Então, por exemplo, vamos dizer que ele tem aí 50, tá vendo, no solo. Então, aqui vai ter que ser feito o quê? A calagem. Se tiver 70 no solo, que é o V1, tá? O que é o V1? Saturação de base que está presente no solo. O que é V2? A saturação que a planta precisa, ou seja, os elementos químicos que ela necessita para ter todo o seu ciclo fenológico, desde a germinação, florescimento e também a maturação e a pós-maturação. Aquele estágio da soja, né, o V1, V2, V3, o estágio R, que está entrando no estágio ali de florescimento. Mas isso aqui também é baseado para qualquer outra cultura, tá? Folhosas, culturas perenes também, só que as culturas perenes vão modificar o PRNT. Aí o seguinte, então eu vou colocar aqui um exemplo, talvez nós temos muito isso aqui na faculdade, às vezes a gente vê de forma, não digo superficial, mas não tem muita aplicabilidade. Então, eu vou ensinar aqui para vocês o termo de aplicabilidade, tá, turma? Por exemplo, você tem um molde de carga de um cápsula. Ele reage com o quê? Ele troca com um molde de carga. Vou colocar um exemplo que fica mais fácil. Aqui, ó. Eu tenho um peso atômico do cápsula, por isso tem a tabela aqui, ó, tem hidrogênio, tem um peso de 1, vocês concordam? Qual que é a valência do hidrogênio? É 1. Então, nesse caso aqui, ó, se o peso dele é 1, né, e a valência dele é 1, vou dividir isso aqui, ó, eu vou achar quanto? Eu vou achar 1 mol, aí, ó, 1 mol de carga, olha só, 1 mol de carga. Agora, se tiver em centimol, vou pegar o peso atômico do cálcio, vou colocar aqui 1, a valência dele é 1, né, que deu 1 aqui, e vou dividir por quanto? Por 100, porque é centimol, tá vendo? 100 vem de quê? De 100 partes, ó, 100. Agora, se for um milimol, mesmo raciocínio, ó. Vou pegar o peso atômico, vou pegar a valência dele por 1 e vou dividir por quanto? Ó, vou dividir por 1000. Agora, o seguinte, então a gente tem que lembrar que esse peso, tá, pessoal? Esse peso é em gramas ou miligramas, tá vendo? Do cálcio, ele reage com 1 grama, olha só, ele reage com 1 grama ou 1 miligrama de quê? 1 miligrama de H+. Então, 1 centimol de A reage, desloca-se, tá? O centimol de B. Vou partir para mais exemplos, que vocês vão pegando aqui como é que vai ser esse raciocínio. Vamos lá. Olha aqui, turma. Olha aí, ó. Agora ficou bem mais do que nítido, né? O exemplo que nós acabamos de passar. Por exemplo, você pega o potássio. For lá na tabela periódica, né? Porque aqui ele pergunta, ó, qual o milimol de carga de potássio, de alumínio e de magnésio em gramas? Olha só. Professor, mas é só em gramas? Não, pessoal, é em gramas e que em miligramas. Cuidado com isso, tá? Aí o peso dele é quanto? 39,102. A carga é quanto? É 1. Ele não quer em milimol? Lembra que eu falei que o milimol é 1000? Centimol divido por 100. Aí aqui eu tenho milimol, eu vou dividir por quanto? Ó, por 1000, tá aqui, ó. Divide por 1000, ó, quanto que você vai chegar em relação a gramas, ó. 0,39,102, não é isso? Ah, professor, mas eu não quero saber em gramas, eu quero saber em miligramas. O que você tem que fazer? Só multiplicar por 1000, turma, ó. Ao multiplicar por 1000, ó, desloca uma casa para cá, 3, desloca a outra, mais outra, vai ficar com 39,102 o quê? Miligramas. E o alumínio? O alumínio é a mesma coisa. Vai lá na tabela, está 26,981. Quanto que ele tem de carga? O alumínio está na família 3A. Então, se o alumínio está na família 3A, ele tem quantas cargas? 3 cargas. Né, milimol, divide por 1000. Olha quanto que nós vamos chegar? 0,008994 gramas. Tá? Que eu vou ter um total de quanto aí, turma? Eu vou ter um total de 8,9994 em relação a quanto? A miligramas. Tudo bem, tá aí? O magnésio qual que é o peso dele? O peso dele, né,
que é aquilo que os químicos fazem, né? Ele pega uma unidade de 1 grama e vai equivalendo quanto que corresponde, né, ao magnésio, ao cálcio, ao hidrogênio. Aí chegaram nessa quantidade de quanto? Chegaram nessa quantidade de 24, olha só, chegaram nessa quantidade de 24.312. Qual que é a carga do magnésio? A carga do magnésio, ela é o quê? Ela é 2. E para eu ter 1.000, eu tenho que dividir por 1.000, não é isso? Eu vou ter quanto? 12.156 miligramas. Tudo bem, turma? Então, como a aula está sendo gravada, o que eu falo para vocês? Assista o máximo de quantidade possíveis. Esse material, lembrando sempre, tá, turma? Aqui nós da Marathon Cursos, nós sempre disponibilizando aqui para vocês, não só a aula, mas também o material, para vocês, tá? Irem estudando e irem fixando de uma forma sempre mais prazerosa, e aquilo que tá ali, tá, turma? Que está na prática, para que vocês terminem o curso e consigam não só fazer a interpretação de solos, mas fazer os cálculos de recomendações da forma sempre mais adequada possível, tá bom? Então, vou pegar aqui o próximo. Olha o próximo aqui, ó. Qual a massa, olha só, qual a massa, gramas, miligramas, de 1 centimol? Peraí, o negócio aqui foi para frente aqui, ó. Então, o que nós temos é o seguinte, ó, qual a massa, gramas por miligramas? Então, nós temos o seguinte, ó, em 1 centimol de carga. Então, deixa eu colocar aqui, né, o exemplo. Nós temos aqui, ó, o cálcio. Mesmo exemplo, tá, pessoal? 1 centimol, eu pego o peso dele 40, a carga 2 e vou dividir por 100. Ó, quanto que eu vou chegar? 2.204, tá? Mas eu não quero em gramas, eu quero em miligramas. O que eu vou ter que fazer? Multiplica aqui, ó, multiplico por 1.000. Ao multiplicar por 1.000, ó, quanto que eu vou chegar? 204, olha só, 204 miligramas em relação aí para o cálcio. O que é isso? É 1 centimol, tá? Então daquele centimol, para eu chegar em miligramas, o que eu tenho que fazer? Pego o peso, pego a valência e divido por 100, tá? E o hidrogênio, mesmo critério, pessoal. Pego o peso atômico 1.008, divido pela valência por 1, divido pelo quê? Por 100, lembrando que é centimol, olha só. Então, se é centimol, eu vou ter quantas partes? Eu vou ter aqui, ó, 100 partes, tá bom? Então, dentro esse quantitativo aqui de 100 partes, vou chegar aí no total de quanto? 0,1 e que 1.008, né? 1.008 gramas. Quero multiplicar por 1.000, quanto que eu vou chegar? 10,08 miligramas. Tudo jóia? Então, vamos lá, vamos praticando, né? Que é assim que nós aprendemos. Agora é o seguinte, ó, se eu tiver 1 centimol de carga, tá? Agora, se eu tiver aqui 1 centimol de carga, de potássio, não só de potássio, eu tenho de potássio, eu tenho de alumínio e eu tenho de magnésio. Só para a gente praticar. Quais são as possíveis configurações que eu tenho que chegar em miligramas, tá? Lembre-se que isso aqui, ó, é um pouco de repeteco, tá? Isso aqui está em centimol, então para eu converter cada um desses centimol, cálcio, magnésio e alumínio, é só dividir por quanto? Por 100, ó, 100 centimol de alumínio, 100 centimol de quê? De magnésio. Eu vou chegar nessa quantificação, 391,02 miligramas de potássio, 89,94 miligramas de alumínio, 121,56 miligramas de quê? De magnésio, tudo bem? Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Ao a gente avançar para o próximo, pessoal, olha só isso aqui. Agora, se tiver um elemento com outros elementos, como assim, professor? Se tiver, por exemplo, nitrogênio aqui, ó. Olha só esse caso, eu tenho o nitrogênio e o H, tá vendo? Então, deixa eu colocar bem aqui, bem firme aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui o nitrogênio, olha só, o nitrogênio com H4+, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso atômico do nitrogênio, que é 14,01, olha só, em relação agora 4, não são 4 hidrogênios, ó, então tem 4 hidrogênios, ó, vezes aquela parte que tem dos índices, né, que é a quantidade de moléculas que está presente no hidrogênio, são 4, então eu vou multiplicar o peso dele 4 vezes 1,1008, dividido por 1, lembra que a valência, tá? A valência, na verdade, você não vai pegar a valência do nitrogênio 3, tá? Na verdade, a valência vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é um amônio, que se utiliza-se muito aí na absorção das plantas, né? As plantas absorvem, ela absorve preferencialmente nitrato, mas não querendo absorver. Porque a gente tem um curso também, turma,
nós temos o curso de nutrição mineral de plantas, e a gente aborda muito essa passagem dos ciclos, como que a raiz ela vai absorver, quais são as formas de absorção das raízes. Então, se vocês quiserem adquirir também, fiquem à vontade, tá, turma? Então, nós temos aqui 18, tá vendo? Olha o 18 aqui, ó, 18,0387 gramas, aí, ó, de amônio, né? Ó, tá em gramas, multiplica por 1.000, quanto que eu vou chegar? Ó? 180 por 2, tá bom? Então, isso daqui é a quantidade de gramas de alumínio. Vamos deslocar quanto? 1.008 correspondente do H+, tá bom? Agora, um mol de carga, olha só, um mol de carga, isso aqui é só um molzinho de carga. O que é o mol de carga do hidrogênio? Eu pegar o peso dele, 1.008, a valência que é 1, e eu vou chegar a quanto? 1.008 gramas ou 1.008 miligramas. Tudo bem, turma? Então, eu vou apagar isso aqui tudo. Isso aqui é bom porque a gente não sabe, porque esse curso, além de eu abordar, pessoal, cálculo de recomendações, por isso que a gente tem que entender essas transformações de centimol para chegar em gramas, para chegar em miligramas, miligramas, lembra? Decímetro cúbico, para chegar o quê? Uma quantidade de hectares, desculpa, para chegar em gramas, né? Em quilos por hectares, vocês têm que entender esses meandros, esse passo por passo, porque eu não sei se algum de vocês aí vão trabalhar também com a parte de laboratórios, né? Olha só os fatores de conversões que nós comentamos. Eu vou comentar aqui alguns fatores de conversões, que nós temos o seguinte, ó, o alumínio, cálcio, magnésio, tá? Então, se tiver alguma análise aí, milimol 100 centímetros cúbicos, multiplica por 10, pessoal, multiplica por 10, se multiplicar por 1, você vai chegar ao quê? Centimol carga, que eu ensinei para vocês como é que você converte o centimol carga para chegar ao quê em gramas, para chegar ao quê em miligramas. Agora, se tiver em milimols, né, a unidade, porque o que a gente trabalha assim, muito, pessoal, então aquela CTC, para você saber o valor da CTC, a CTC ela é baseada em centimol, tá? Ela é baseada em centimol carga. Então, assim, se tiver em milimol carga, a análise que você for fazer, você divide por 10, tá bom? Divide por 10, não pode esquecer isso. E aqui nós temos alguns miliequivalentes aí, por exemplo, se tiver aí no potássio, quer saber, divide por 10, tá? Isso aqui multiplica, ó, multiplica por 10, você vai saber em milimol. Se você quiser saber em milimol, olha aí, ó, miligramas, tá? Miligramas por decímetro cúbico, vai multiplicar por quanto? Por 391, tudo bem? Então, aqui nós temos aqui algumas análises também de tecidos, que é os macronutrientes, ó, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, que são os macronutrientes secundários. Se tiver em porcentagem, é só multiplicar por 10, tá bom? Se tiver, por exemplo, em gramas por quilo, que hoje adota-se, que eu expliquei para vocês, em gramas por quilo. Mas se a análise em que a turma for fazer, né, for fazer a interpretação, tiver em porcentagem, né, porcentagem de nitrogênio, porcentagem de fósforo, porcentagem de cálcio, é só multiplicar por 10 que vocês vão achar o quê? A quantidade em gramas por quê? Gramas por quilo. Tudo bem, turma? Vamos partir aqui para outro. Olha aqui, ó. E aqui uma análise do solo, com todos os componentes que eu falei para vocês, ó, matéria orgânica, lembrando que a matéria orgânica, para eu chegar em gramas, tá, por decímetro, é só multiplicar o quê? Multiplicar em relação a 10, tá bom? Então, se você tiver 4,5 ali por cento, na verdade, você vai ter quanto? 45 gramas por decímetro cúbico ou 45 gramas por quilo, tá joia? Aqui aquela tabela que eu já mostrei para vocês, tá, turma? Aqui nós temos algumas transformações em decagramas por quilo, tá? Como é que eu faço para converter em gramas por quilo? Como é que eu faço para converter decagrama por quilo em porcentagem? Como é que eu faço para converter, tá, pessoal? Gramas por quilo e assim sucessivamente. Então, aqui eu coloquei passo por passo, tá? Como é que é feito esse cálculo. Olha esse primeiro cálculo aqui, ó. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Como é que a gente faz a conversão aqui? Decagrama em relação por quilo, grama por quilo, decagrama por quilo para porcentagem. A resolução está aqui, turma. Quando tem-se, deixa eu colocar aqui em vermelho, tá? Vou pontuar aqui direitinho para vocês. Olha só o que nós temos aqui, turma. Eu tenho 8, olha só, 8 decagramas por quilo, e eu quero converter esse carinha para gramas por quilo. Como é que eu faço aqui, pessoal?
Ué, decagramas por grama, olha só aqui, ó. Decagrama, tá vendo aqui, ó? Eu tenho decagrama, é isso? E eu quero converter esse rapaz aqui, ó, em relação a grama. O que eu vou ter que fazer? Só multiplicar por 10, ó. 8 vezes 10, eu vou chegar a quanto? A 80 gramas por quilo. Pronto. Então, você já fez a conversão aqui de decagrama por quilo, lembrando que aqui é uma relação de 1 para 100, e gramas por quilo também é uma relação de 1 para 100. Então, o que eu tenho aqui? Ó? É o fator de conversão de decagrama para grama, é só multiplicar por 10 que vocês vão chegar a quanto? A 80. Agora, se tiver ao contrário, professor, se eu tiver decagrama por quilo em porcentagem, se você for ver aqui, olha para cá, ó, decagrama por quilo, decagrama, vamos colocar isso em unidades, né? 10, quilo, né? 1.000. Se for simplificar, vai ser o quê? 1 por 100. O que é 1 por 100? Não é porcentagem? Ué, então, se é porcentagem, se eu tenho 1,4 decagramas aí, ó, 1,4 decagramas por quilo, corresponde a 1,4 o quê? 1,4%. É isso aqui que nós temos aqui, ó, corresponde a 1,4%, tá? Aí o seguinte, aí o aluno pergunta, professor, e agora como é que eu faço o tal de gramas? Olha só, gramas por, fala para mim, gramas por quilo, deixa eu só subir isso aqui, pessoal, rapidinho. Eu tenho aqui 26 gramas, agora é gramas, tá? Eu não tenho o equivalente relacionado. Gramas é uma unidade de 1, né, turma? Eu tenho uma unidade de 1 e aqui uma unidade de 1.000, né? Então, ele está um pouco diferente de 1 para 100, que é a porcentagem. O que vocês estão notando? Que para eu chegar a 100, eu tenho que dividir por 10, vocês concordam? Então, se eu tiver 26 gramas por quilo, vou dividir por 10, eu vou chegar a quanto? A 2,6, o quê? Fala para mim. Gramas, fala para mim. Porcentagem, né? Vou chegar a 2,6%, para chegar àquela relação de 1 por 100. Olha só o tanto que é legal isso aqui, né? Então, vocês pegando esses acompanhamentos aqui, não tem erro para vocês converter gramas por quilo para porcentagem. Se fosse o contrário, professor, porcentagem para gramas por quilo, multiplica por 10, e de porcentagem para decagrama, nem precisa, né? Que é um fator de 1 para 1. Vamos partir aqui para outro exemplo aqui. Esse aqui mais alguns, pessoal, que nós temos o seguinte, ó, se tiver em miligramas, tá? Miligramas, para passar em miligramas por quilo. Então, é o seguinte, ó, quando nós temos o seguinte, ó, em miligramas, olha só, em miligramas por decímetro cúbico, um decímetro cúbico corresponde o quê? 1 quilo. É 1 quilo de solo. Que eu tenho um volume ali de 1 decímetro cúbico, é a mesma coisa que o quê? Como a gente comentou lá atrás. É 1 quilo de solo, tá? Então, significa o quê, professor? Que ele é equivalente, essa quantidade aqui que nós temos aqui de decímetro cúbico, ele é equivalente a esse quilo? Exatamente. Então, se você for ter essa quantificação de miligramas por decímetro cúbico, tá? 3,5 miligramas por decímetro cúbico é a mesma coisa, turma, de vocês colocar assim, ó, 3,5 miligramas por quilo. Simplesmente isso. Tudo bem? Então, vou apagar aqui. Vou apagar essa parte aqui. Aí, olha o que nós vamos ter agora. Eu tenho um ppm, né? Eu falei para vocês que o ppm utiliza, isso aqui é 1 milhão de partes em relação ao miligrama, mas eu tenho miligramas por decímetro cúbico, tá? Que é gramas por gramas, se a gente for colocar numa unidade. Então, aqui eu tenho 357, vou colocar aqui, ó, tenho 357 miligramas, tá vendo? Por decímetro cúbico, quero fazer a conversão para ppm, tá vendo? Ó, ppm. Aí você pensa o seguinte, peraí, professor, mas para fazer isso aqui para ppm, uma coisa eu sei aqui, ó, 1 miligrama, tá? 1 miligrama em relação a 1 quilo, tá vendo? É 1 para 1.000, não é 1 para 1.000? Nesse aqui, pessoal, não é 1 para 1.000? Então é o seguinte, ó, desse miligrama, o que eu vou ter aqui, ó? Para eu passar ppm, lembrando que um ppm, ó, 1 miligrama, tá? Olha aqui, um ppm, que é 1 miligrama, eu estou passando de quilos para miligramas. Quando eu passo 1 quilo para miligramas, ó, quanto que eu tenho? 1 milhão de miligramas, ó. Então, 1 quilo para miligrama é 1 milhão de miligramas? Exatamente, ó. 1 milhão de quê, ó?
de miligramas. O que é esse 1 milhão de miligramas? O próprio que? ppm. Então, significa o seguinte, ó, se eu tenho 357 miligramas por decímetro, é a mesma coisa que 357, né, ppm, exatamente. Aí, ó, mais um componente aí que nós colocamos aí para a turma aprender, né? E nós temos aqui o nosso último dado, tá, pessoal, que é esse aqui, ó, 46 miligramas por decímetro cúbico, tá? Vou converter em quilos. O que eu faço? Primeiro dado é converter esse rapaz aqui, ó, miligramas para quilos. Para eu converter para miligramas para quilos, essas conversões que nós adotamos aqui, ó. Então, tem miligramas, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Então, tem 5 casas, que já foi estabelecido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olha o tanto de casas, ó, 0,0001 miligramas, não é isso? E o hectare? Um hectare, né, a galera já sabe que corresponde a 2.000 metros cúbicos, que corresponde a 2 milhões, olha só, 2 milhões de quê? De decímetros cúbicos, não é isso? Então, é o seguinte, então, 1 hectare, eu vou ter quanto? Se eu tenho isso daqui, ó, em relação a X, né, X hectares, ó, quanto que eu vou ter em relação a um decímetro cúbico? Então, se eu pegar 2 milhões e for dividir por 1, eu vou chegar numa relação de quanto aqui, ó? Eu vou chegar numa relação de zero, olha só, 0,00000001, tá? Miligramas. Então, ao dividir por 2 milhões, turma, ao quanto que eu vou chegar aqui no final? Eu vou chegar a 2 quilos, olha aí, ó, 2 quilos de quê? Por hectare, não é isso? Como eu tenho aqui, ó, 46, aqui não tem 46, são 46 miligramas, é isso? Então, 46 miligramas com 2 quilos de hectares, eu vou ter quanto? 92 quilos, olha só, 92 quilos por hectare. Então, isso aqui quando tem na minha análise de solo lá, ó, 46 miligramas por decímetro, eu vou ter um quantitativo de 92. Então, é isso, pessoal. Então, nós aqui da Marathon Cursos, eu, professor Vinícius Agro, me acompanhe lá, lá no Instagram, tá? O Instagram tá aqui, ó. Então, eu vou anotar aqui para vocês, ó, professor Vinícius, aí, ó, professor Vinícius Agro, e nós temos também o nosso canal no YouTube, tá? Que também é professor Vinícius Agro. Então, é uma grande satisfação estar com vocês aí, e que nós possamos aí estar nessa roda do agro. Lembrando que o agro, ele nunca para, tá, pessoal?